Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Prontos para o nosso bate-papo de hoje? Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível! Então, manda aí essa live para todo mundo vir assistir. Para quem está vendo gravado, também compartilha, porque todo mundo precisa saber sobre esse tema maravilhoso que é o tema da nossa live de hoje, que é arte e inclusão. Nós vamos conversar com a Flávia Guzmão e olha, gente, é um bate-papo imperdível. Deixa eu chamar ela aqui, que ela já chegou no nosso bate-papo e vocês vão conhecer. Agora é só aceitar, Flávia. Tudo bom, pessoal? Ale, Vani, todo mundo chegando. Olá, Olá! Tudo bom, tudo, Flávia? Priscila e você, tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô sim, Direitinho? super. Também estou te escutando bem. Ai, peraí que mudou aqui E alguma aí? coisa. Eita, Lili. Você pôs uns É, cílios. Eu tava testando antes de eu abrir a live, né, eu tava testando os filtros. Eu falei, gente, melhor sem filtro, porque eles colocam os cílios na gente muito é verdade. enormes, então não. Mas eu tô achando que tem alguma coisa, mas não tô conseguindo tirar também, mas enfim. Pra mim tá natural, Tá? Flávia. Tá natural, Ah, então tá. melhor, né? Melhor assim. Pessoal, vão chegando aqui para nossa live super especial de hoje. Mandem aí, aviõezinhos para todo mundo vir assistir essa live, porque olha, o nosso bate-papo tá incrível. Oi, Sara, oi, Ale, oi, Adelaide, todo mundo, Jairo, todo mundo chegando para curtir aqui a nossa live de hoje. Eu já falei aqui que esse tema é super importante, né, Flávia? Arte e Sim, inclusão é um tema maravilhoso para uma live, hein? é verdade. Dá pra gente falar bastante, né? Dá pra gente conversar até Dá pra gente só contando conversar as muito, dá pra fazer várias histórias. lives, dá pra fazer Exatamente. muita live com esse tema. Então, gente, vamos começar aqui o nosso bate-papo hoje com a Flávia Guzmão. Ela que é fundadora da Cog Life Arts, uma plataforma de artes para crianças e jovens autistas. E ela também é mãe do João Pedro. Isso. Eu não perguntei se você tem mais algum filho Tenho, ou é tenho só o sim. João. Eu tenho dois filhos, né? O João Pedro, que tem 14 anos, e a Maria Clara, que tem 10. Então, faltou a Maria Clara aqui na minha listinha. Então, gente, hoje esse bate-papo vai ser maravilhoso com a Flávia. E se vocês quiserem mandar perguntas, mandem que ela vai responder também, tá? E vamos compartilhar aí a nossa live. Então, Flávia, para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje, que aqui a gente vai rapidinho, né? Tem muito assunto e pouco tempo. É verdade. Eu queria perguntar para você antes da gente começar a falar ali da maternidade, da Cog Life Arts, eu queria perguntar para você quem é a Flávia, mas antes, quem era a Flávia antes da maternidade, lá, desde a pequena Flávia, né? Até a Ah, Flávia antes da maternidade ali. Conta aí pra gente. bom, antes da maternidade, né? Bom, eu sou baiana, né? Eu morei em Salvador até 24 anos. Quando eu decidi vir para São Paulo, porque eu trabalhava numa empresa lá em Salvador, que abriu uma filial em São Paulo, e aí eu aceitei um convite para ser transferida para cá. E desde então, assim, eu sempre fui muito focada no trabalho, né? Eu sempre fui muito. O trabalho para mim sempre foi uma fonte de vida, né? Eu sempre me realizei muito através do trabalho. E aí eu me casei, né, com um baiano também, mas que também, na época ele morava no Rio, mas depois ele veio para São Paulo. E a gente aproveitou muito a vida de casados, de jovens, muito naquele esquema de hard work e aproveitando muito a vida também. Então a gente viajou bastante, mesmo depois de casados, né? A gente viajava bastante, curtia bastante.
Até que a gente decidiu também ter um Você, filho, né? Ficamos isso 3 que eu, anos isso que eu ia curtindo. perguntar. Quanto tempo vocês ficaram casados antes de ter filhos? A gente ficou casado por 3 anos. E aí a Ah, gente planejou eu ter o também, foi Pepe 3 anos também. também. Eu acho uma Foi. fase importante, né? Uma fase muito boa, assim, para o Sim. casal Pra gente se se conhecer, né, sintonizar Flávia? e curtir realmente, né? E aí começa a faltar algo ali, né? É. Não, a gente estava super ansioso já, sabe? Já falava muito do assunto. A gente queria muito, né, ter o nosso primeiro filho. Então foi tudo muito bem planejado e a gente se preparou muito para isso, né? Mas eu tinha uma É. vida realmente muito agitada, assim. Eu fazia, estudava, eu fazia MBA, eu trabalhava, eu fazia ginástica. E engraçado é que, assim, naquela época, eu me perguntava assim, meu Deus do céu, como que vai caber um filho na minha vida, né? Porque já tinha aquela Ah, vida, cabe! assim, mal, Sempre cabe. mal sabia eu que depois a pergunta seria o contrário, né? Como é que a nossa vida cabe, né, no projeto de um filho? Mas é isso, né? A É, gente vai mas aprendendo sempre cabe, com o gente. tempo, né? Sempre cabe. Exatamente, Sim, exatamente. sim. E aí, conta aí pra gente da chegada do seu primeiro filho, do João. O Pepe ele foi muito esperado, né? A gente comemorou cada notícia, cada ultrassom, a família inteira. Então, assim, foi tudo muito planejado. O parto foi um momento, assim, difícil, né? Porque eu me preparei para ter um parto normal, embora eu não tive contração, não tive nada, nenhum sinal, assim, natural. E a gente, naquela época, ainda se induzia, né? O parto normal, então a gente tentou a indução. Sim. Mas aí, quando chegou no hospital, de fato, aquele parto que era para ser normal começou a dar dicas de que seria um parto mais complicado, né? Então, assim, ele estava com um cordãozinho no pescoço que nenhum exame detectou. E aí, todas aquelas sirenes tocando de emergência. Então, o parto virou um parto de emergência, né? De uma hora para outra. Então, foi, assim, uma correria danada no hospital. Eu fiquei muito nervosa, enfim, ficou todo mundo muito tenso, né? Mas a cesárea, aí depois virou uma cesárea, a cesárea aconteceu, foi um parto demorado, mas ele nasceu com a nota de Apgar boa, né? Ele nasceu com a nota 10, nota 9,5 mais ou menos. E aí foi uma nota boa, e ele ficou bem assim os 2, 3 primeiros dias. Depois a gente logo percebeu que ele tinha uma dificuldade para mamar, para se alimentar. Então, assim, a nossa preocupação começou desde o iniciozinho, sabe? Desde os primeiros dias. Já na amamentação, Já você na viu que tinha amamentação. ali alguma dificuldade. Sim. Exatamente. Ele não fazia aquela, como é que chama? A A pega. pegada mesmo, né? Pega. Da mamada. Uhum. Então, assim, logo depois a gente já entrou com mamadeira, embora eu tentei muito, sabe? Realmente dar mamada. Então, assim, logo nos primeiros dias, assim, a gente já viu alguns sinais de que talvez fosse um desafio um pouco maior. Sim. E aí o tempo foi passando, o Pedro se desenvolvendo, bonitinho, que só. E aí, quando que você descobriu que o Pedro era autista? O caso dele foi um pouquinho diferente, porque assim, a gente já começou no início, a gente identificou, né, que tinha algumas questões. Então, assim, com 45 dias, a gente já estava no hospital fazendo uma série de exames para entender o que que era, o que que não era, porque que ele mamava, enfim. E aí, a gente identificou que ele tinha microconvulsões, né? Ele tinha mini Hum, convulsões que aí sim. desencadeava todo aquele processo, ele ficava muito sonolento, ele dormia muito. E isso tudo fazia com que ele tivesse essa dificuldade na mamada, né? Então, a gente Hum, ficou até ele ter 4 anos e 10 meses, digamos assim, a gente ficou tratando isso, porque essas microconvulsões, elas são bem difíceis de serem controladas.
né? Então ele Sim. chegava a ter assim 10 por dia, então a gente ficava com muitos remedinhos e fazia uma tabela de dosagem, acompanhamento. Tem que ter um controle grande, né, Flávia? Exatamente. A gente chegava assim a dar 3 remédios simultaneamente, então aumentava um, diminuía outro, analisava que efeitos que tinha, se ele ficava mais sonolento, menos sonolento. Então, assim, isso tudo, esse quadro fez com que a gente não enxergasse, né? Se tinha ou não o autismo lá. A gente não conseguia enxergar, Sim, né? Porque as sim, crises eram muito intensas, muito constantes. sim. E aí, só depois que ele passou por uma cirurgia, né? Que foi uma cirurgia bem sucedida, assim, maravilhosa. E que depois da cirurgia, a gente esperava que ele tivesse, né? Uma resposta mais rápida, porque também até então ele tomava muitos remédios e tal, então quando a gente tirou esse medicamento, a gente imaginou que ele teria uma resposta mais Uhum. rápida. E aí foi que a gente enxergou de fato as questões de comportamento, que até então Tá. a gente achava que poderia ser pela medicação ou pelas crises. Então, aí, naquele momento, ele tinha 5 anos, mais ou menos, foi quando a gente Uhum. enxergou, né, que ali realmente poderia ter a questão do autismo. E aí, naquela Sim. época, a E gente nisso você já tinha outra filha? Ou ainda não? tinha. A gente teve outra filha quando ele tinha 2 anos e meio. A Clarinha nasceu. Ah, eu achei que era maior o espaço, por isso que eu ainda não tinha perguntado. Não, Então ela nasceu quando ele tinha 2 anos e meio. dois anos e meio. É. E o parto dela foi bem, também desenvolvimento bem, ou também teve alguma intercorrência? Não, o parto dela foi super tranquilo, muito tranquilo. Aí eu também já agendei uma cesárea de vez, assim, não tentei mais a questão do parto normal e tal. E ela foi um neném muito típico, assim, ela fazia Ah, tudo sim, na hora certinha, sabe? sim, Ela, tudo que assim a literatura fala, todos os meses, todos os marcos do desenvolvimento, ela teve. sim. Então ela foi muito E o, tranquila, Pe- muito e o Pedro tranquilo. continuava com o tratamento ali. E aí, você foi percebendo sinais de autismo? Você foi comparando com a Clara ou não? Você foi percebendo mesmo de uma outra Não, forma? a Clara era assim, era o meu respiro. Eu falava, gente, olha que maravilha, tudo mais simples, né? Então mamava bem, comia bem, fazia tudo certinho, engatinhava, andava. Então, assim, a Clarinha era, como é que se diz? A gente fala assim, nossa, como é tranquilo, né? Um neném típico, É o mais natural, né? O o mais mais natural. natural. Porque ela realmente foi totalmente previsível, foi tudo bem, bem tranquilo. E claro, os cuidados de um neném, né? Então ela tinha algumas questões Claro, de respiratórias, criancinha. né? Umas gripezinhas, mas nada que se comparasse, né, a tudo que a gente tinha vivido, né, de desafios e de medos, receios, assim, com o João. Eu falo Pedro e João, mas é João É Pedro, tá, João gente? Quando a gente Pedro, fala. Porque às vezes eu falo Pedro, às vezes eu falo João, mas é João Pedro, tá, eu gente? também às vezes falo Pepe, falo João, falo João Pedro, mas enfim. Ai. E aí foi passando o tempo, e aí conta aí pra gente, quando que chegou esse diagnóstico pra vocês? Então, aí depois que a gente fez essa cirurgia, que a gente tirou a medicação que ele tomava, né, que ele parou de ter as crises e tal, a gente começou a observar que o comportamento dele ainda apresentava, tipo, não tinha desenvolvido como a gente tinha imaginado. Então, mais ou menos 5 anos e meio, a gente, na época, tinha o Dr. Erasmo, né, que era o nosso neuropediatra, que super, assim, apoiou a gente com essa parte de medicamento, de cirurgia, né, super dedicado. E aí, nesse momento, a gente também consultou o Dr. Gadia, que deu um baita de um suporte para as questões mais terapêuticas, né? Então, na época, a gente fazia com ele 1 hora de terapia por semana, e aí a Uhum. gente mudou todo o esquema dele, passou a fazer 40 horas de terapia por semana. Então a gente colocou o Matê na escola, colocou um atendimento em casa, e aí a gente começou realmente a tratar a questão
do autismo, né? Com as terapias intensivas. Sim. E aí foi passando o tempo. Quais terapias o Pedro chegou a fazer, Flávia? Ai, Priscila, de Assim, ao tudo. longo da vida, né? Porque eu sei que a gente vai tentando de tudo. Pelo menos aqui em casa eu tentei várias. Veja bem, Mas antes assim, do que você viu diagnóstico, que teve assim. antes do Aham. diagnóstico, a gente sempre teve a orientação de tratar os sintomas, né? Então, assim, ele começou com TO muito cedo para desenvolver a Uhum. questão da motoricidade fina, né, do motor fino, do motor amplo. Então, ele começou com Sim. fono desde cedo, né, para desenvolver a fala. A terapia cognitiva também, por mais que tenha sido uma carga horária menor, mas foi bem desde pequenininho. Então, a gente estava Sim. sempre com Super uma agenda importante. assim, lotada como é que se diz? De atividades, de terapias para poder estimular, né? Então, desde pequenininho, Sim. que eu acho que foi realmente muito importante, né? Como a gente Com identificou que certeza. existia algumas questões desde que ele era recém-nascido, então desde bebê Uhum. mesmo, a gente começou a estimular de diversas formas, né? É, Que eu acho é que que é a foi melhor coisa, né, fundamental. gente? E assim, ouvindo os profissionais e fazendo as terapias assim possíveis, né? Exatamente, exatamente. E essa é sempre o que eu falo, assim, independente do diagnóstico, porque às vezes algumas pessoas nos procuram, ela fala, eu não sei se meu filho tem autismo, se não tem. Eu falei assim, independente do diagnóstico, trata o sintoma, né? Então, assim, se ele tem dificuldade motora, vamos colocar ele num exercício, numa TO para desenvolver. Se ele tem dificuldade com a fala, já coloca numa fono. No Porque assim, o fono, diagnóstico, isso. ele pode ser que ele demore um pouquinho, mas ele vai acabar, provavelmente, às vezes fica sem diagnóstico, mas assim, de qualquer forma, os sintomas estão ali, né? Então, eu acho Sim, que é muito importante tratar os sintomas, independente de qualquer coisa. sim. O meu filho, por exemplo, o diagnóstico veio aí depois dos 6 anos e pouco, mas ele sempre fez fono, porque ele não falava. Então, fono a gente sempre fez, sempre corremos atrás, né? É, E aí, quando veio o diagnóstico, aí sim, né? Aí você, né, incorpora ele, todas as outras, né, terapias. é, Mas é muito importante ficar atento a é. esses Você sabe sinais, que né? eu tive uma sorte no sentido assim, o nosso pediatra. Ele, assim, desde que o Pepe nasceu, independente de qualquer situação, ele sempre orientou, falou assim, ó, coloca sempre música falada. Porque Olha. de todos os sentidos da criança, o mais desenvolvido na fase de neném é a audição. Então, Olha. desde que ele estava assim na barriga, eu acho, já estava com porque era daquelas mães assim meio estressadas, né? Então já tinha comprado vários CDs de música infantil Me identifico, faladas. me identifico. É assim, se era instrumental, eu não queria, não colocava, eu só colocava música falada. Então Ah, foi um estímulo que veio assim realmente nossa, bem. muito bacana. E eu acredito que tudo Muito isso bacana. ajuda, né? O Com cérebro tá em certeza. E é formação. uma dica aí para as futuras mamães, né, também. Essa Exatamente. dica, É, né? O exatamente. meu ama a palavra cantada até hoje. É, Nossa, de vez em quando ele quer e põe o CD e adora, assim, desde mas não bebezinho que ele gosta, né? ouve. Muito bom. Nossa, eu colocava Ai, muito, muito maravilhoso. palavra cantada. Nossa, muito, muito. Ele, nossa, ama. Agora vamos aí continuar o nosso bate-papo, vamos indo, né? Porque o tempo urge. E eu queria saber como que é o relacionamento de vocês hoje, como que o Pedro tá hoje, o relacionamento de vocês e também o relacionamento dele com a irmã. Conta aí pra gente, Flávia. Ele tá com 14 anos, né? Ele é um menino muito carinhoso com a gente, adora abraçar, adora beijar, muito carinhoso com a família, né? Assim, toda essa jornada, né? Mais difícil de quando ele era criança e tal, a gente contou muito com nossos pais, né? Eu contei muito com meu pai, com minha mãe e com minha sogra, com meu sogro e com a minha irmã, com minha cunhada, com meu irmão. Então, assim, esse núcleo familiar que a gente chama o núcleo bruto, né? Digamos assim, foi Sim. muito importante.
né, para nossa caminhada. E ele desenvolveu um carinho enorme com todos, assim, né? Tanto com a gente da família, como também dessa família mais ampliada. Então, ele é um menino muito carinhoso, ele é muito vaidoso, né? Então, assim, Ai, que ele quer fofo! melhorar, sabe? Ele quer buscar o espaço dele, ele tá batalhando por isso, né? Então ele adora ficar com os amigos, ele gosta de ter amigos, ele gosta, agora tá despertando aí para paquera, né? Então adora Ah, paquerar, ai, não quero nem pensar na minha vez, meu Deus! né? Apaixonado Ai, que pelo o fofo! hiperfoco dele é o rock, né? Então são os artistas, Gente, que hiperfoco maravilhoso! muito Amei, bom. amei o hiperfoco dele. E aí, através do hiperfoco, ele vai conquistando amizades e vai descobrindo o espaço dele. Ah, A gente tem uma relação ótima, é claro que tem ainda os momentos mais difíceis, né? Como sim. adolescente, né? Já tem um temperamento assim também de questionar, de... Isso não mudou, né? Porque a obediência nunca foi um ponto forte, então até hoje ainda é um pouco difícil, né? E com a adolescência talvez piorou um pouquinho. Adolescente é uma fase mais complicadinha, né? Mas passaremos por ela Uhum. bem, se Deus quiser. Flávia, deixa eu te perguntar, quando que você descobriu essa parte artística no João e como veio a Cog Life Arts na sua vida? Conta É, tudo pra gente. tá. Foram dois momentos distintos, né? Então, a parte artística, a gente, na verdade, eu sempre incentivei muito a pintura. Ele gostava de pegar na tinta, de pintar, ele gostava de se pintar. Quando ele ia para a casa da avó em Salvador, ele se pintava o corpo inteiro. Então, ele sempre foi uma recreação, né? Essa parte artística. Agora, a gente incentivou muito o desenho porque quando ele tinha que ser alfabetizado, lá com os 6, 7 anos, uma das pedagogas me falou que o cérebro da criança estaria pronto para a alfabetização no momento em que ela desenhasse a estrutura de um corpo humano de membros, tronco e cabeça. Né? Então, essa estruturação básica é quando o cérebro estaria amadurecido para entender a estruturação de uma palavra, né? De uma frase. Então, a partir desse momento que eu via que o desenho dele ainda era um monstrinho, assim, então a gente começou a incentivar muito o desenho. Então, assim, todo dia Entendi. desenho, todo dia desenho. E aí ele foi amadurecendo o desenho e, de fato, veio a questão da alfabetização. Só que aí, nesse processo, Olha. o desenho se tornou para ele algo que ele passou a se orgulhar, né? Porque a gente incentivava muito o desenho, a gente fazia quadros. Eu me lembro quando ele fez, por exemplo, os personagens do folclore, né? A gente fez quadrinhos, distribuiu Sim. para a família, a gente fazia camiseta com os Oh, desenhos. Então, todo esse estímulo fez com que ele buscasse muito o desenho. E aí, quando ele entrou numa fase um pouquinho mais velho, que começou a gostar mais do rock, ele começou a uhum. desenhar Fred Mercury, Elvis, e assim, desenhos que eram mais, né? As pessoas gostavam mais e tal. E aí juntou com a Uhum. pandemia, né? Juntou com a pandemia, a gente acabou tendo muitos desenhos em casa, que a gente não sabia o que fazer com tantos desenhos. E aí eu Sim. tive um. Foi nesse momento que eu me desafiei um pouco a falar assim, poxa, o que é que eu posso fazer, né, para ajudá-lo nesse caminho dessa via artística que ele tem. E então, eu de um lado eu listei as minhas habilidades, o que é que eu sabia fazer bem. Do outro lado eu listei as habilidades que ele fazia bem e busquei uma interseção, né? E aí foi quando eu fundei a Cog Life Arts, né, que eu passei a transformar os desenhos dele em estampas para camisetas e passei a também incorporar outros artistas, né, e formar essa rede que a gente tem hoje, né, para poder colocar essa arte para circular. Ai, gente, isso, assim, eu quero que vocês depois, né, depois da live, tá? Não vai agora não.
Olhem lá o Instagram da Cog Life Arts. É assim, é uma estampa mais linda que a outra. Vocês têm que ver, assim. Eu conheci o trabalho de vocês através da Alegresse, né? Alegresse, Ah, que é Alegresse. aquela companhia de teatro, Isso. em que a estampa dos acessórios dos atores e tal, eles, né, encomendaram de vocês. Eu achei aquilo tão maravilhoso. Falei, meu, que iniciativa, nossa, É, incrível. E aí eu foi lembro que muito nos bom. desenhos, Foi gente, muito foi bacana lindo fazer o aquilo. Eu, eu, projeto eu lembro da. que então, a peça era do Mágico de Oz, não foi? Isso, foi. Foi muito Gente, os bacana fazer desenhos o projeto da incríveis. Alegresse, né? Porque a gente fez Sim. esse contato com a Júlia e com a Jana, né? Que são as diretoras da escola. E aí elas me passaram o tema da peça. Inclusive a Clarinha ia fazer parte da peça. E a gente fez um mini Aham. concurso, né? Eu peguei nossos artistas, falei, pessoal, tem aqui um tema bacana, Mágico de Oz, quem quer participar? E aí eles desenharam e Ai, tal, e a gente que escolheu lindo. as 3 estampas. E aí a gente fez uma mochilinha, né? Com essas estampas e tal. Sim, sim. Foi muito legal. Foi muito bacana, assim. Ah, Muita gente gente, não, postou, né? Foi muito legal. vão lá no Instagram deles para vocês verem, gente. Tá lá as estampas. É uma mais linda do que a outra, assim. Incrível. E aí eu falei assim, gente, me identifiquei, porque aqui eu tenho um desenhista que me enlouquece. Assim, é a paixão dele é desenhar. Assim, quem conhece o Iô sabe. Eu gasto assim, aqui em casa é lápis de cor, né? Ele Cara, pinta com lápis de cor. Desenha com lápis de cor. Aqui quem me conhece sabe. Eu compro caixas e caixas de lápis de cor, porque ele consome assim, lápis de escrever também. eu sei como é. Nossa, E é papel, muito, hein? muito, muito. Não é? Muito Oi, papel, né? cortou. Muito papel. Não, eu tenho pilhas de papel aqui. Praticamente todo mês eu compro calhamaços de folha de sulfite, porque ele desenha, desenha. E eu acho isso bacana, né? A gente vê o potencial dos nossos filhos e incentivar, né, Flávia? Que Exatamente. foi exatamente o que você fez. Exato. Isso eu acho que foi muito importante, né? Porque eu acho que eles respiram com isso, porque assim, é desde pequenininho, muita terapia, né? Assim, nada do que eles aprenderam foi muito natural, né? Tudo foi condicionamento, Sim, disciplina, ensinado. Então eu acho que a arte, o desenho, a pintura, para eles acaba sendo um respiro, né? Eu acho sim. que é muito Eu importante vejo assim também. esse olhar. Eu, ve- Eu vejo assim também, às vezes ele chega da terapia, fica horas na terapia, e a primeira coisa que ele chega em casa, ele pede para desenhar. Olha que Eu legal. quero desenhar. E aí eu deixo e tudo. Na escola, quando ele tá muito assim, querendo começar uma crise e tudo, ele pede para desenhar. Então ele desenha e ali ele vai se aliviando, né? Vai ficando mais calmo. O desenho, ele é muito isso. E eu queria que você falasse disso, né? Da importância da arte, né? Sobre, primeiro, na nossa vida, né? E também da importância da arte para os autistas, É. né? Eu acho que a arte, o que a gente tem falado, assim, a gente tem conversado bastante com várias famílias, várias mães, até em função do seminário que a gente vai fazer, né, que é o Tearteiro. É, Isso. depois eu vou Setembro, hein? falar Vamos sobre falar isso daqui a também, pouco. né? Mas, assim, Setembro, que eu já tô uma sabendo. das frases que eu ouvi que eu achei muito legal é que, assim, a arte é um caminho de maior alegria e maior respeito, né, para as pessoas. Então, eu acho que Então, isso é legal, não só para as pessoas que têm autismo, mas para todo mundo, de forma geral, né? Porque a arte ela é democrática, ela é inclusiva. Então, eu acho que pela arte as pessoas se expressam de uma forma que talvez ela no dia a dia ela não consiga, né? Então, eu desafio a qualquer pessoa que estiver chateada, triste e resolver pintar um quadro, eu tenho certeza que ela vai terminar o quadro melhor do que ela sim, começou, né? Eu acho que tem esse sem poder. dúvida. Mas além disso, eu acho que a arte também desenvolve uma série de habilidades, né? Assim, falando um pouco do nosso caso aqui, é claríssimo que teve um papel importante na autoestima,
né? No fato do impactar o social, sabe? De produzir algo que o outro gosta. Então, assim, de ficar um pouquinho sob o comando do outro, né? Então, de perceber como é bacana fazer uma coisa legal, que agrada, que é bonita, que ele mesmo se orgulha disso. Então, eu acho que, assim, para a autoestima, né? Eu acho que é super importante. E isso acaba puxando muita coisa, né? Então acaba puxando o querer melhorar, o querer fazer certo. Então, uma série de outras habilidades acabam sendo desenvolvidas a partir daí, né? A flexibilidade, a resiliência, né? Porque assim, ele faz uma vez, não ficou bom, ele faz de novo, ele faz de novo, ele faz Faz de de novo, novo. né? Então, a Isso. persistência. Eu acho que desenvolve É também. um é um exercício difícil esse de fazer até sentir que está perfeito, né? Exatamente. E desenvolve também o senso assim da disciplina, né? Assim, então ele percebe que cada vez que ele faz mais, que ele treina mais, melhor ele consegue fazer, né? Então assim, da perseverança. E muitas vezes assim, a empatia, né? O trabalho em equipe, aceitar ajuda, pedir ajuda. Então, assim, é uma série de habilidades que permeiam, né? E que é possível serem desenvolvidas através da arte. Sim. Ah, eu amo, eu amo. E Flávia, me conta, quantas pessoas hoje se beneficiam da Coglaf Arts? A gente deve ter hoje em torno de 20 artistas, né, na Cog Life. A gente, assim, eu procuro manter um relacionamento com esses artistas de forma a fazê-los sentir parte da Cog Life. Eu acho que ainda tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Mas eu tento, sempre que eu posso, mandar uma cartinha para os artistas, falar o que a gente está Ah, que fazendo, legal. de forma que eles realmente se sintam, né? Fazendo parte e que eles sintam que o trabalho deles é valorizado. Sim. Mas hoje nós somos em torno de uns 20 artistas lá. E tem idade, Flávia, para começar? Conta aí pra Nunca gente. estabeleci uma idade. Não, assim, o menorzinho que eu já tive, ele tinha 8 anos. Ele, né, agora já é mais velho. Então, quando ele entrou, tinha 8 anos. E a gente tem até adultos, né? Não tem Olha. uma restrição à idade. É muito mais valorizar essa habilidade artística, né? Ai, gente. E ó, me conta aqui sobre os tearteiros, que setembro eu tô sabendo que tem congresso, então aí conta pra gente como que começou essa ideia, até chegar aí em setembro que vai ter esse congresso. O congresso começou de uma. Bom, a Cog Life, né, fez uma parceria com o iContact, que é da Grazi Gadi, acho que ela está aqui Uhum. assistindo a gente também. E a gente fez a primeira coleção de camisetas, né? E a Grazi também está bastante envolvida, né? Ela é artista plástica, ela está bastante envolvida com o mundo do autismo e também com o mundo das artes plásticas. E a gente se conectou Sim. muito em função de acreditar que a arte ela pode permear, né, o tratamento do autismo, que ela pode ajudar a Ela desenvolver tá uma falando aqui, ó, série de tô aqui, tá habilidades. respondendo, tô aqui. Ah, ela está aqui. Oi! Então, a partir desse propósito, a gente se conectou de uma forma bastante próxima. E foi aí que surgiu a ideia da gente fazer esse seminário internacional tearteiro, né, justamente com esse objetivo, né, de identificar que as artes podem permear o tratamento, pode potencializar e que a gente quer divulgar isso de uma forma mais ampla e, principalmente, valorizar mais a arte dentro desse contexto, né, terapêutico. Porque a gente enxerga que hoje existem, assim, dois mundos, digamos, né? Existe o mundo das clínicas, das terapias, ABA, né? Que é onde se tem Sim, evidência científica, e existem sim. as iniciativas
de fazer uma aula de desenho, de fazer aula de música, de fazer aula de pintura, mas não existe uma ligação consistente Sim. entre esses dois mundos, né? E quando a gente quando a gente visita várias instituições nos Estados Unidos, por exemplo, Uhum. na Flórida, por exemplo, que eu tive lá com a Grazi visitando algumas escolas, a gente vê que lá a arte ela é muito madura e muito entrosada com esse tratamento, sabe? Então, o teatro ele Sim. tem muito essa função, né, de despertar esse olhar para os terapeutas, para os professores, para as clínicas, mostrando de que a arte ela pode trazer muito mais benefícios do que o que a gente tem visto. Sim. E quais são os dias que vão ter o congresso, Flávia, para dar aqui? Porque tá todo mundo perguntando já. Ai, que bom. Ó, será dia 23 e 24 de setembro. Será em São Paulo. São 2 dias intensos. A gente tem 2 embaixadores que estão vindo da Flórida para cá, que é a doutora Marlene Sotelo, que é a CEO do ELS, e ela é musicoterapeuta e ela é BCBA, então ela personaliza bastante essa ideia do que a gente quer transmitir, né, no seminário. E além disso, o doutor Gadia também é embaixador, que também é palestrante e vai estar lá com a gente também dividindo um pouquinho o conhecimento que ele tem, né, sobre esse mundo do autismo. Além disso, vem a doutora Kátia Moritz, que é uma psicóloga cognitiva, comportamental cognitiva muito boa, né, também que atende lá Uhum. na Flórida. E vem outras pessoas, vários nomes aqui de São Paulo também, do Brasil como um todo. Vem gente de Recife, do Rio, de Curitiba, enfim. Acho que vai ser muito divertido. E a gente está tentando, a gente está buscando fazer um seminário onde ele vai unir um pouco da teoria, mas principalmente Uhum. prática, né? Então, assim, Ah, os fundamental, palestrantes devem ter uma postura fundamental. interativa com o público, Legal. devem dar dicas práticas, né, do que fazer, de como inserir a arte no tratamento e tudo mais. E eu já vi aqui que vai ser em São Paulo. E a gente tem opção de fazer online, Kátia, ou só presencial? A gente vai fazer um evento híbrido. Tá, Então, vai tá. ter o presencial e vai ter o online. E a gente ainda quer fazer uma praça tearteiro, que é uma praça para os patrocinadores, para as pessoas que tiverem os Sim. estandes, quiserem divulgar um pouquinho a sua marca e também apoiar, né, o evento. E nessa Sim, praça a gente sim. vai dar um acesso livre, né? Então vai ter um horário específico onde as pessoas podem livremente, sem precisar comprar, né, o ingresso, mas podem ir lá visitar e conhecer e fazer tipo um ponto de encontro, né? Para que Sim. fique algo bastante dinâmico, inclusivo, democrático, enfim, Sim, informativo, né? Porque, formativo. gente, informação é tudo. Exatamente. E Tudo, o que não pode tudo, faltar, tudo. né, nos nossos eventos são os próprios artistas com autismo. Então, a gente está Sim. convidando, né, convidamos já alguns artistas que têm autismo que possam contar um pouco as suas histórias. A gente Ai, gostaria de que lindo. convidar muito mais, mas para 2 dias a grade ficou super concorrida. Então, como a gente quer fazer desse evento um calendário anual, então, próximo ano, Uhum. bem provável que a gente tenha mais de 2 dias, para que a gente Ah, consiga com certeza, contemplar, né, com mais certeza. pessoas nesse evento. Então, gente, ó, 23 e 24 de setembro, temos aí o T Arteiros. Corram lá para fazer a inscrição de vocês. Tem link no seu Instagram, né, Flávia? A gente tem o perfil Tearteiro22, né, onde a gente está É colocando lá Arteiros todas as 22. informações do evento. A gente ainda não Tá. abriu as inscrições, então as inscrições devem abrir já na próxima semana. Em Ah, então, breve a gente quando vai abrir abrir, eu já vou também. botar o link aqui para todo mundo ver Ah, também. obrigada. Vou divulgar aqui também. Ah, obrigadíssima. E a gente também vai fazer um festival tearteiro.
né? Que vai ser, Ai, que vai ser lindo! coordenado pela Grazi. Então, a gente vai abrir para as pessoas que quiserem participar desse festival. Vai ter uma premiação bacana. Os ganhadores também vão ganhar camiseta com o seu desenho. Então, isso a gente deve divulgar Ó, também na próxima ó, semana. Flávia, tem aqui, ó, Josi falando que vai estar lá, ó, todo mundo falando que vai ter, doutora Kátia. Muito Gente, vai ser um bem. evento imperdível. E eu gosto de trazer, sabe, Kátia, esses eventos aqui para os pais saberem que tem, né? Para os profissionais saberem que tem, porque a gente só tem a ganhar com eventos assim. É maravilhoso. Perfeito. E você não pode deixar de inscrever seu filho no festival, Ah, meu né? Deus, vou escrever, com certeza. O festival vão ter assim várias categorias. Então tem a categoria de pintura, de desenho, de escultura, de colagem, né? Então para que a gente Lindo. consiga contemplar o máximo possível desses artistas maravilhosos e a gente vai Ah, com fazer a certeza. premiação durante o festival. Mas Ai, todo que a lindo! parte de Ó, inscrição vai todo mundo começar tá desde falando que antes. quer aqui, ó. Eu quero, gente. Então, vamos lá nos inscrever todos. E tenho certeza que vai ser um evento assim. E vai ter que fazer todo ano, viu, Flávia? Ah, Todo ano vai vamos, ter que com ter. certeza. A gente já está esse ano já pensando no ano que vem, sabe? Tipo, Isso, eu gosto disso, tá vendo? Tem que ser assim mesmo. Porque eu acho que, nossa, a gente fazer as coisas para os nossos filhos é maravilhoso, né? E a gente fazer assim um evento pensando também nos filhos dos outros pais também, né? Aí é mais incrível ainda, né? Então, exatamente. pais aqui do Amor Especial, vamos prestigiar o evento, vamos engajar, porque eu acho que todo mundo tem a ganhar, né? Todo mundo. Sem dúvida, Pri, sem dúvida. Ó, estão falando aqui, ó, vamos bombar esse evento, ó. Opa, Essa é minha gostei. Estamos amiga. combinados. Ai, Flávia, queria que você falasse aqui também um pouquinho pra gente, em que a maternidade te ajudou ou te ajuda na sua profissão? Então, a maternidade me ajudou muito com autoconhecimento, né? Eu acho que assim, um autoconhecimento é um mergulho sem fim. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, está sempre desafiada assim, a se conhecer melhor. E isso faz com que a gente cresça, né? Como pessoa, como um profissional, como companheira, como mãe, como mulher, como tudo. Né? Então, assim, hoje eu me vejo uma pessoa com muito mais empatia, com muito mais flexibilidade, sempre tentando me colocar no lugar do outro. Então, isso tudo, sem dúvida, eu teria demorado muito mais para alcançar esse patamar se não fosse a maternidade, né? E eu acho que a maternidade atípica, né, como nós mães chamamos, Sim, ela é um pequeno acelerador nisso tudo, né? é Ela verdade. dá uma acelerada nesse É crescimento. verdade. Mas é isso, acho que tudo na vida tem o seu lado positivo, né? Sim, E essa mudança de rota, né? Ela também traz uma beleza, né? Então, eu acho que a gente aprende também a apreciar a vida por outra ótica, né? verdade. Com certeza. E Flávia, outra perguntinha aqui para você. Qual é o seu maior sonho? Nossa, eu acho que o meu maior Pode ser mais de sonho. um, vai, eu deixo ser maior, mais de um. Pode ser maior de um. Não, assim, não tem como a gente falar em sonhos, né? Pelo menos para mim, sem pensar nos filhos, né? Sim, Então, eu acho que assim, uma parte da minha vida foi totalmente dedicada, está sendo dedicada a eles. Então, no fundo, o nosso sonho é vê-los bem, né? Vê-los assim, felizes. felizes, né? Encaminhados. Sim, E a gente, eu acho que assim, a gente vive vários pequenos milagres no dia a dia, sabe? Também acho que cabe a gente observar isso, né? Então, as pequenas conquistas são pequenos milagres,
as pequenas comemorações da vida também podem ser celebrados. Então, às vezes, não precisa a gente esperar 20 anos para viver um sonho, né? Eu acho que quando a gente gosta do nosso dia a dia, da nossa rotina, a gente consegue enxergar pequenos milagres, pequenos sonhos no nosso dia a dia. Mas sem dúvida que a minha realização está muito ligada a vê-los bem, né? Então, assim, se eu conseguir enxergar a Clarinha, o João Pedro, né? Cada um o seu caminho. Então, isso vai trazer uma realização muito grande. Acho que esse é meu sonho mesmo. Ah, eu compartilho desse sonho. Acho que todo mundo aqui, a Lê acabou de falar, ó, sempre pensamos neles. É muito isso. É um sonho aqui compartilhado, Flávia. Sem dúvida. E a gente se entende, né? As mães Nossa, atípicas se conectam total, rapidamente, né? total. Aqui é sintonia. E Flávia, ó, porque você respondeu aqui as minhas perguntas, né? Não fugiu das perguntas. Você ganhou, Flávia, o direito de fazer uma pergunta para mim. Olha, agora eu vou caprichar, hein? Ah, mas faz uma pergunta fácil, Flávia, fácil. Ah, não, cara, eu acho que é super bacana assim, ouvir também a opinião de outra mãe em relação assim, qual foi o seu maior aprendizado, sabe? Nessa jornada. E isso Com é a bacana, porque maternidade. faz que todo mundo refletir um pouquinho. Sim. Bom, deixa eu pensar. Eu acho que eu falo que eu sou uma outra pessoa depois que eu tive o meu filho, né? Então eu acho que o aprendizado já começou aí, né? Eu mudei completamente a pessoa que eu era para a pessoa que eu sou hoje, depois do autismo, da descoberta do autismo. Aí mudei mais ainda, né? Hoje eu acho que antes eu buscar. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas e tudo, mas eu acho que antes eu ainda pensava bastante em mim, e hoje eu busco muito, né, ajudar o outro, e com um amor bem incondicional mesmo, eu não quero nada em troca, né? Eu acho que esse é o maior aprendizado. Meu filho me dá tanto, sem querer nada em troca, então eu acho que eu posso dar isso também para as outras pessoas, para as outras mães, para os pais. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado, assim, esse amor incondicional, assim, duplicado, triplicado dentro de mim. Acho que foi isso. Ai, Ah, meu Deus, eu respondi! muito bom, muito bom. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que, assim, talvez assim, nos meus momentos mais desafiantes, talvez, ou quando eu me senti assim mais, talvez, sei lá, mais angustiada, foi quando eu quis mais ajudar, né, os outros, porque eu acho que isso retroalimenta e volta para você com uma energia muito positiva, né? Então, esse é um Nossa, aprendizado que a gente tem, né? Que talvez a gente precise passar por alguns desafios para entender essa dinâmica da vida, né? verdade, verdade. Ah, ó, tá todo mundo mandando coraçõezinhos. Obrigada, gente. Vocês são incríveis! E Flávia, ó, pra gente terminar aqui a nossa live, que foi maravilhosa, assim, nem dá pra entender como que o tempo passou tão rápido, É entendeu? verdade. Passou mesmo. Mas, nossa, passa muito Muito, muito rápido. rápida. E eu queria que você deixasse aqui um recado para todo mundo que assistiu aqui a nossa live, para todo mundo que vai assistir, porque ela estará salva no nosso Instagram, salva no YouTube, salva também no Spotify. Então tem o link tudo na bio, mas é o Amores Especiais Priscila Cruzoé. Então corram lá, depois se você perdeu a live, assiste lá, né? Porque às vezes o pessoal chega assim no meio, então É verdade. assistam desde o comecinho. E eu queria, Flávia, que você deixasse aqui um recado para todo mundo aqui do Amor Especial. Acho que um recado bacana, assim, é a gente, principalmente para as mães que são aí atípicas e tal, né? Que são os pais que fazem parte da sua comunidade também, da minha. Eu acho que é legal a gente buscar as terapias, a gente ver o que tem de novo, ver se tem algum remédio novo, um tratamento novo, enfim, acho que isso é bacana. Mas o que eu acho que é fundamental é você enxergar o seu filho ou a sua filha,
sabe? Enxergar assim, se conectar com o coração mesmo dele, né? Então, entender o que está no coração dele, o que é que ele gosta de fazer, né? Que habilidade que ele tem. E fazer essa conexão, porque eu acho que essa conexão é que vai fazer a diferença na vida dele, né? É que vai preencher a vida dele com amor, e vai fazer com que ele se dedique, vai fazer com que ele busque melhorar. Então, eu acho que isso pode passar batido se a gente não tiver esse olhar especial, porque às vezes a gente se cobra tanto, né? Fala assim, poxa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e tem a fono, e tem a TO, e tem tantas terapias, e tem o reforço escolar, e a alfabetização, e é tanta coisa que em algum momento você pode deixar de enxergar ele como pessoa, né? Entender assim, A gente começa a enxergar só o diagnóstico e não exatamente. o filho da gente, né? Exatamente. Então, uma coisa que eu sempre falo, assim, o autismo não define quem eles são, né? E eu converso isso muito com meu filho, porque em alguns momentos ele se incomoda muito, né, de ter o autismo. E eu falo assim, você precisa se orgulhar de quem você é, né? Porque nada do que você aprendeu foi fácil. Tudo veio com disciplina, com dedicação. Então, se hoje você tem facilidade em vestir uma roupa, que seja, né? Em comer com garfo, em se servir, isso foi treinado, né? Isso não veio de graça. Então, eu tento passar para ele que ele precisa ter esse orgulho de quem ele é, né? E que a questão de ter autismo cada dia vai pesar menos para ele, né? Se ele se conectar com a essência dele. E se a gente também conseguir valorizar o que ele gosta e o que ele sabe fazer bem, né? Então, acho que esse é um caminho, esse é um recado, assim. E eu tenho tentado sempre transmitir isso, sabe? Então, por exemplo, eu tenho modelos da CogLife que têm um nível de autismo até mais elevado, nível 3, né, de autismo. Mas, assim, que eles são modelos lindos. Então, de repente, o caminho dele vai ser esse, ser modelo, sabe? Onde ele vai utilizar as habilidades que ele tem, que ele consegue fazer. Então, eu acho que ter esse olhar incansavelmente de descobrir essas habilidades e se conectar dessa forma com eles. Sim. Ó, chegou muitos comentários, deixa eu ler uns aqui, que eu achei assim tão lindo. É, falaram aqui sobre a individualidade, que foi o que você comentou, que a gente precisa estar atento a isso. Eles são muito mais do que um diagnóstico. E aqui o autismo é só uma condição e não define quem eles são e a capacidade deles. Então, acho que você resumiu a nossa live, né, nesse recado, Flávia. Foi incrível, incrível. Ah, Amei, só muito que tá da bom. gente, a Jamile, a Josi, Ah, muita gente Camila, querida. ó, João, Ale, gente, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E a gente podia aqui, ó, ficar falando a noite toda, né, É Flávia? verdade. Aqui, ó, porque Só filhos contando e história, né? arte. Ah! Incrível, De gente. primo. Muito Muito bacana obrigada, também conhecer a sua Flávia. história. Quero conhecer o seu filhote, Ah, né? Conhecer os vai desenhos que conhecer, ele com faz. certeza. Com Vamos certeza levar será um toda a prazer. paz. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido essa live e corram lá no Instagram da Flávia, que é o Coglife Artes. Eu coloquei várias vezes no nosso feed, então se vocês tiverem alguma dúvida, corram lá, se inscrevam no congresso, que vai ser a partir de semana que vem. Vou postar aqui também. E Legal, vamos aí, ó, obrigada. encher de arte esse mundo, Flávia. Obrigada, minha querida. Foi um grande prazer te conhecer melhor e participar Ah, aqui hoje com prazer você foi também. meu. Ah, grande beijo. Um Beijo, beijão. gente. Obrigada, gente. Tchau, Tchau. tchau.